Ricardo, tô vendo aí essa imagem de fundo, essa imagem belíssima, aliás, a gente adora ela aqui no Super N. Muito tranquila, uma imagem de um dia tranquilo, céu claro por aí. Mas ontem Brasília não tava assim não, né? Não, muito agitada, muito animada. O que tá igual é o sol, viu? Já começou cedo, um sol quente, como ontem também estava um sol quente. Aliás, esse foi o grande desafio para todo mundo, né? Um sol muito quente, com muita gente. Até me surpreende o presidente da República, que começou um trajeto debaixo de sol 1h45 e foi sair do Festival do Futuro de noite, quase meia-noite, né? E tem 17 reuniões hoje para fazer com chefes de Estado. Quer dizer, um início bastante agitado, né? Mas uma posse, Thalita, de um lado, né, carregaram bastante na questão da emoção, né, principalmente ali a questão da subida da rampa, né, a questão da entrega da faixa, né, focaram muito. Acabou que foi um presente, né, que Bolsonaro deu a ele, porque deu essa oportunidade dele fazer toda essa ideia de que, olha, a sociedade entregando a faixa e tal, foi talvez o momento mais importante da posse, né? E fez vários discursos, né? Foram 3 discursos ao longo da cerimônia, porque teve um no Congresso, né, o discurso oficial de posse, teve um discurso no púlpito, né, do Palácio do Planalto, no parlatório, e depois teve um discurso rápido também no palco do Festival do Futuro, já, como eu disse, quase meia-noite. E aí, eu acho que esse é o grande ponto, né? Você teve um discurso com um tom muito de campanha ainda, né? Sobretudo o discurso no Senado, um discurso muito parecido com os discursos dos palanques de campanha. E então a gente tem uma situação que, olha, subiu a rampa, mas precisa agora, aos poucos, descer do palanque, né? É normal no início de governo que isso aconteça, que você demore a virar essa chave. No discurso do parlatório, ele já chegou a falar em algum momento, né? Vou governar para 215 milhões, né? Mas foi no início do discurso, mas a maior parte do discurso foi também focado em críticas ao governo atual, né? Sobretudo esse do Senado, embora o discurso do parlatório tenha acertado um pouco mais ao tratar dos temas, né? Pois é, Ricardo, você falando sobre essa análise dos discursos, desejando um feliz 2023 para você também. E chama muita atenção porque o presidente, a mensagem que ele deixou pelo menos nos 2 primeiros discursos dele, foi a questão da união e da pacificação, né? Ele pregou um governo sem nenhum tipo de revanchismo, ele usou essas palavras, e também em certo momento falou sobre perseguição, que não ia perseguir ninguém, mas que quem errou deveria pagar de acordo com a lei. E aí hoje a gente já chama atenção para alguns atos do antigo governo que o Lula revogou. Então ele prega essa união, mas também tem toda essa questão de revogar, de tentar consertar e também não deixar de criticar, né, nesse tom de campanha, como você mesmo disse, o antigo governo. Como é que fica isso? Você acha que é um desafio para o presidente a partir de agora tentar se equilibrar entre esses 2 cenários, né, de tentar pregar uma união, mas também de correr atrás desses prejuízos deixados pelo antigo presidente? Sem dúvida, né? Porque o discurso no Senado é um discurso que agrada muito a sociedade, a parte da sociedade que estava com ele, mas é um discurso que não passa no parlamento, né? Uhum. Aquele discurso feito ali é um discurso que não combina com o futuro parlamento, né? Principalmente os termos utilizados, quando ele fala da estupidez do teto de gastos, sendo que a maior parte dos parlamentares que estavam ali foram parlamentares que aprovaram o teto de gastos. É uma maneira difícil de você começar a conversar com os partidos de centro, que são necessários para aquele governo. Então, me parece que essa é a grande questão, assim. Embora o discurso lá no Palácio do Planalto, depois no parlatório, como eu disse, ele foi numa direção mais correta, porque ele fala, sobretudo, do combate à desigualdade, que é realmente o maior problema do Brasil, que é mais do que combater a fome, né? Porque combater a fome você combate com assistência social, sobretudo, muitas vezes, e aí você rapidamente consegue minimizar esse problema, se você agir efetivamente. Agora, o combate à desigualdade, ele passa por questões muito maiores, né? As desigualdades em acesso à saúde, em acesso à educação, distribuição de renda não apenas direta, né? Mas igualdade de oportunidades. Isso é muito mais difícil. Então, esse discurso foi correto no parlamento, mas não será fácil passar medidas no parlamento com esse desafio de ter que lidar com um Congresso que não é, o Congresso que foi eleito não é igual
à base do presidente, né? E ele fala muito, não terá revanchismo, não agiríamos assim, mas ele começa o discurso falando do boa tarde, povo brasileiro, que é uma referência ao bom dia, presidente Lula, de quando ele estava preso em Curitiba. Ele sobe a rampa com a cadelinha Resistência, que foi encontrada lá em Curitiba quando ele estava preso. Quer dizer, ele traz várias lembranças daquele momento, né? Ele subiu a rampa junto com essas lembranças. Tudo bem, no governo vamos ver se ele de fato não vai agir com revanchismo, mas assim, ele dá alguns recados de que pode sim ter, né? E imagino que seja muito natural, a pessoa que tem 580 dias de cadeia não esquece isso de um dia para o outro, mas isso é dúbio, né? Você fala que não vai ter revanchismo, mas você faz várias lembranças de situações que você viveu, né? Ô Ricardo, a gente costuma fazer sempre quando está chegando ao fim algum governo, um balanço sobre as promessas que foram feitas e aquilo que de fato foi cumprido pelo governador, pelo presidente, pelo prefeito. Tá muito cedo pra gente falar ainda, mas diante dos governos Lula passados, né? E diante daquilo que promete o presidente agora em 2023, dá pra gente ter ideia, assim, do que é aquilo que de fato vai conseguir ser feito, que foi cumprido, né? Aquilo que foi criticado, aquilo que foi dito durante campanha, aquilo que foi prometido ao povo brasileiro. Você conseguiria citar, assim, pra gente alguns, pelo menos 2 pontos em que o presidente prometeu e que vai ser difícil cumprir aquela promessa, ou aquilo que pode ser quase impossível de ser realizado, ou aquilo que de fato o presidente já começou tentando fazer, tentando realizar neste primeiro dia oficial aí à frente da presidência? Olha, eu acho que assim, a grande dificuldade é você aumentar investimento social sem causar um desequilíbrio econômico, né? Com a situação que a gente vive hoje, não é uma tarefa simples e não me parece que em 4 anos a economia brasileira vai crescer o suficiente para que você aumente o gasto social sem que você cause uma perda de credibilidade da ordem econômica. Então, eu acho que esse é o principal desafio. Eu acho que o principal do ponto de vista internacional, e que eu acho que vai caminhar, pelo menos no primeiro momento, de forma rápida, é a questão do combate a desmatamento, a questão ambiental, né? Assim, hoje já foram vários decretos nessa área, mudando maneiras de inclusive punir, né? Apurar e punir ilícitos ambientais, a recriação do Fundo Amazônia. O presidente, como eu disse, tem 17 reuniões hoje com líderes internacionais e o principal tema é a preservação da Amazônia. Escolheu uma ministra que tem muita autoridade no assunto. Então, me parece que do ponto de vista, se eu tivesse que apostar que o que vai andar melhor eu apostaria que é a questão ambiental, principalmente, e que eu acho que vai ser mais difícil é fazer essa compatibilização entre investimento social e gasto público, no momento em que você vai discutir uma reforma tributária que você não pode reduzir a arrecadação, mas ao mesmo tempo não pode também aumentar o peso de imposto. Esse é outro desafio, né? A gente tem 30 anos que a gente fala que vai ter reforma tributária, o presidente assumiu falando de fazer reforma tributária, o presidente do Senado e Congresso disse ontem que vai ter uma reforma tributária, que tem que ter uma reforma tributária, mas ninguém sabe qual reforma é essa, e quando vai discutir, cada um tem sua própria reforma, né? Então, esse é um desafio que eu acho difícil de cumprir, embora eu espere que realmente se cumpra e que na direção correta, né? Todos nós esperamos. O Brasil não aguenta mais pagar imposto da maneira que paga hoje, né? No consumo, sobretudo. Muito bem, Ricardo Corrêa, editor-chefe de O Tempo em Brasília. Ricardo, dá só uma palhinha pra gente como é que tá a pauta aí hoje em Brasília. Dia movimentado pra reportagem aí, né? Uai. Demais, você tem pelo menos 5 ou 6 posses, eu perdi até a conta, de ministros, mas tem Haddad, tem Dino, Rui Costa, Margarete Menezes, um monte de posses de ministros. E você tem essas 17 reuniões de Lula no Itamaraty, ou seja, só aí você já vê, fora esses decretos. Agora a gente vai passar um pente fino em todos os decretos para poder começar a interpretar aqui o que é mais importante e começar a fazer. Vai ser uma semana animada, os próximos dias teremos várias posses, são 37 ministros, né? 37 ministros significa mais trabalho pra gente também. Eu vou te falar, viu, Ricardo? Jornalista não tem um plantão de fim de ano de paz. E detalhe, debaixo de um sol escaldante lá em Brasília também. É isso, tá calor aí, né, bombas, Ricardo? Eu acho que acabaram, viu? Porque a gente todo dia tinha suspeita de bomba, tivemos 10 em dezembro. Eu acho que agora, depois da posse, é provável que não tenha mais, mas vamos ver. É um problema a menos.